Bom dia, meus alunos. Aqui vou dar rapidamente uma introdução da disciplina Software Livre, ou seja, servidor de redes livres, da unidade 1, certo? Vou falar aqui, primeiramente, dos objetivos, certo? Antes de eu começar a aula. O objetivo da nossa aula é conhecer o software livre, saber o que é essa disciplina, o que é que ela faz, como é que ela é. Aprender os sistemas de arquivos do Linux, conhecer a estrutura do Linux, né? Conhecer o sistema operacional do Linux, Ubuntu, por exemplo, mas também tem outros sistemas operacionais. Conhecer os comandos básicos do Linux. Esse é o objetivo dessa unidade, certo? O conteúdo dela, você vai ver o quê? Introdução do sistema operacional, ou seja, os conceitos, o que é o sistema Linux, que é um software livre. Você vai conhecer sobre sistemas de arquivos e instalação, alguns dos sistemas de arquivos, comandos essenciais para a administração do sistema, ferramenta de gerenciamento de domínio, que uma dessas ferramentas é o Samba, administração de grupos e contas de usuários, e outros vão falar também um pouco dos tipos de grupo de usuários. Essa unidade é um pouco teórica, certo? É para iniciar, é para introduzir o que é o software livre, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. O que é o Linux? É um sistema operacional, não é? Ele é um núcleo, ele é compatível com Unix, ele é um sistema multiusuário e multitarefa. Eu creio que em outra disciplina vocês já sabem o que é esse multiusuário e multitarefa, já diz o nome. É um sistema de livre distribuição, né? Já está dizendo o nome, é um software livre. Ele é disponível para diversas arquiteturas, como a arquitetura x86, a arquitetura Motorola, PowerPC, System Z. Então, enfim, ele tem essas arquiteturas, mas isso não é tão importante. Vamos lá. O Linux é um sistema, ele é um núcleo, é o kernel do sistema operacional, certo? Porque o sistema operacional em si, ao todo, é o Linux, mas o núcleo é o kernel. Ou seja, utilitários deles é a GNU, né? Que daí vem o nome Linux. Eu sei que tem toda a história de como surgiu o Linux. Seria interessante vocês lerem, tá bom? Eu divulguei as apostilas, mandei aí por Drive, dos coordenadores. Essas apostilas são as apostilas bem didáticas, bem simples, a leitura bem simples. Então, vocês vão conseguir entender o conceito de Linux, do software livre. Porque para começar essa disciplina, vocês têm que primeiramente entender o que é, entender o conceito, tá bom? Então, você também vai ver os scripts de iniciação e encerramento, que são desenvolvidos também pelo Linux, pela distribuição dele, os scripts de programas de instalação do sistema, certo? E algumas aplicações, onde é que eles são aplicados? Eles são aplicados no domínio público, né? E também nas redes proprietárias, tá bom? Então, são vários tipos de redes. Tem as redes livres, tem as redes proprietárias, que eu acho que vocês devem estar também estudando essa disciplina. Então, a distribuição Linux ao conjunto é o quê? Vocês vão ver os utilitários, né, do GNU, vão ver os scripts de iniciação e encerramento, vão ver como é que é a instalação, os arquivos de configuração e a aplicação, como eu havia falado, que você pode obter essa distribuição pela internet, que é grátis, né, e pode ser também comprada, baixada pela internet, que lá, quando você baixa pela internet, vai incluir os manuais e também o suporte. Então, são várias distribuições, né? Essas aí, por exemplo, do passado, são antigas, né? Algumas distribuições mais conhecidas, que é o Debian, né? O próprio Linux. Então, esse aí são algumas distribuições de software livre que a gente vê no mercado. SUSE, Conectiva. Então,
São algumas aí que eu coloquei, mas é como eu falei, a título de pesquisa vocês podem estar buscando nessas apostilas que eu divulguei, tá? E na internet também. Vale recapitular que vocês têm que buscar as pesquisas desse assunto, tá bom? Porque é uma disciplina que para vocês começarem com ela agora, vocês têm que primeiramente saber o que é, como é que ela funciona, para que serve, entendeu? Quais são as vantagens dela, quais são as desvantagens, enfim, as características, como eu vou dizer aqui. Então, é uma distribuição livre? É. Existe procedimentos de documentação de instalação para elas, entendeu? A instalação dela pode ser por meio de disquetes, CD-ROM, tá? Pode ser pela rede, através dos pacotes NFS, o pacote SMB e FTP. As características do kernel, como eu havia falado, ela é multitarefa e multiusuário. Tem o padrão que POSIX 1003.1. Existem vários formatos para esses arquivos executáveis, né? Como elas podem se executar no MS Windows, no MS DOS, tá bom? Que é o que a gente mais usa no Windows, né? Que eu acho que a maioria dos computadores está instalado o Windows. Então, a carga dinâmica de módulos, também vamos ver, área para cache de blocos com crescimento dinâmico, suporte a diferentes sistemas de arquivos. Tudo isso aí vocês não podem ficar preocupados, porque todo esse assunto vai estar na apostila. Aqui eu estou dando só os tópicos, estou só dizendo o que é realmente que vocês vão ler, que vocês vão ter que entender de conceito para continuar a disciplina. É uma disciplina que dá o suporte à rede, né? Ela dá o suporte ao TCP/IP, o PPP, enfim, dá suporte a um processamento simétrico, tá bom? E tem as características também, né? Que é um sistema de vários ambientes gráficos, né? Como o GNOME, o KDE, são ambientes gráficos, né? Dessa disciplina, que dá suporte à rede. Suporte também a teclados, a fontes internacionais, enfim. Existem esses comandos básicos, como eu falei. Certos comandos básicos eles são interativos e outros não interativos. São aqueles que, após serem executados, né, os interativos, quando eles são executados, existe alguma pergunta a serem respondidas para que possam prosseguir. Os não interativos é diferente. Simplesmente eles executam os comandos sem nada para perguntar. Eles não interagem, eles não perguntam nada. Retornam a linha de comando do Linux. Como, por exemplo, os não interativos, né? No caso, o ls, que ele exibe a lista do conteúdo do diretório, né? A corrente date, que ele exibe a data e a hora do sistema, está dizendo o nome, date, data, né? Cal, barra o ano, né? Entre as colchetezinhas aí, ele exibe o calendário do ano especificado. WHO, exibe lista de todos os usuários ativos, né, no sistema. O clear, limpa a tela. O password, né, modifica a senha. Esses aí são exemplos de comandos interativos. O FTP, que permite a transferência de arquivos. Aí tem o ciclo de execução dos comandos, né? Eu creio que os professores presenciais aí que vão estar com vocês, eles vão estar passando melhor isso aí. Existe esse ciclo de execução de comandos. O shell analisa o comando separando vários componentes com o uso de espaços em brancos. Esse procedimento é conhecido como parsing, análise, tá? E aí tem vários tipos de passos, né? Então, são alguns passos aqui que vocês podem estar lendo aí.
tá? Aqui é só uma introdução, é como eu falei, aqui eu estou só dando uma microaula da unidade 1. A unidade 1 ela é extensa, ela envolve conceitos, ela envolve características, ela envolve para que serve, envolve os comandos que vocês vão ter que saber, os principais comandos, o que é que eles fazem, qual é a função deles. Então, não tem como eu falar de todos aqui. Para fazer um login, por exemplo, por ser um sistema operacional que suporta vários usuários, como eu havia falado que é um multiusuário, antes de tudo é preciso se identificar, né? O Linux não está encarregado de permitir ou não acesso verificando sua senha. Se estiver correto, libera o diretório de entrada e executa os arquivos de inicialização local, né? O interpretador. Após esse processo, você estará apto a executar o comando do Linux. Quando o terminal estiver ligado, provavelmente será apresentado um sinal de prontidão do sistema, né? Na seguinte forma, login. Isso significa que o sistema está esperando para que o usuário se identifique com o nome que lhe foi concedido pelo administrador do sistema junto à senha. Então, quando já aparece o login lá, você já vai digitar o nome do usuário e, consequentemente, em seguida, a senha, né? E você vai colocar Enter. Apresentará depois um novo sinal de prontidão. No caso é a senha, né, que é password. Você vai colocar a senha, digitar a senha. Note que à medida que forem digitados os caracteres, eles não aparecerão no vídeo, por medida de segurança, né? Porque senha, né, é uma medida de segurança. Vocês vão ver em segurança de rede. Senha é uma coisa intransferível, tem que ser criptografada. Então, certo. Se deu algo errado, foi novamente apresentado o sinal de login, claro. Deu algo errado, vai apresentar de novo o sinal de login, para você tentar novamente com o usuário e a senha em seguida, tá bom? O Linux, ele diferencia as letras maiúsculas e minúsculas no Linux. Isso quer dizer que para o Linux, por exemplo, A maiúscula é diferente de A minúscula, entendeu? Então, lá no Linux, ele diferencia isso aí, cuidado. É uma dica que serve não apenas para iniciar a sessão, mas também para todos os comandos Linux. Você vai digitar os comandos, tenha cuidado, que tem uns que tem a letra maiúscula e tem a letra minúscula, e isso tem diferença. Tendo usuário, todo usuário se identificado com o nome e conta, se existir, pois existem outras contas criadas especialmente para o uso sem senha, certo? Às vezes eles colocam para você colocar o usuário sem senha. Existe essa possibilidade, né, da permissão. O Linux ele checa em um arquivo de configuração pelo nome da conta e a senha correspondente devidamente encriptada, tá? Camuflada, encriptada. Estando ambas registradas e corretas, o sistema operacional permite o acesso ao usuário, executando o shell, que a gente já havia falado antes, indicado também nesse arquivo. O shell, ele providencia uma interface de comunicação entre o kernel, que é o núcleo, e o usuário. Esta interface consiste de uma linha de comando, que é a chamada prompt. Prompt é uma linha de comando, na qual deve ser digitado o comando por extenso, seguido por seus parênteses, se tiver, claro. Em uma linha de comando, podemos ter mais de um comando em sequência para serem executados. Em geral, essa linha de comando é formada por um símbolo, que pode ser a porcentagem, o cifrão. Então, todos os comandos ele tem, né, o seu símbolo. Alguns têm, outros não. Os parâmetros que aparecem após o nome do comando podem ser o nome de arquivo, caminhos de diretório. Eles devem ser digitados com espaço, né? Tem que também ter cuidado que tem espaço. Muitas vezes, alguns símbolos aparecem na linha de comando não com parênteses, com parâmetros, mas sim com comandos para o shell. Determinada a sequência dos comandos que devem ser executados. O Linux aceita e executa um comando quando, ao terminar de digitar, tem que pressionar Enter ou retorno, que é o retornar, né, com a setinha. Varia de computador para computador. Caso seja encontrado algum erro na digitação do comando, antes que a tecla Enter seja pressionada, podemos corrigir utilizando a tecla de direção para
posicionar o cursor na posição em que o erro foi cometido. O cursor é o símbolo gráfico que aparece logo após a linha de comando, que se movimenta à medida em que caracteres são digitados e aparecem na tela. Tem alguns comandos aí, né? Logon, reboot, alt e menu. Cada um com suas características. Vocês podem ver isso aí depois. Tá? Então, vamos ver a questão do sistema de arquivo. O que é o sistema de arquivo? É um conjunto de estrutura, né? Lógicas e de rotina, que permite o sistema operacional controlar esse acesso no disco rígido. Diferente do sistema operacional normal, existe o sistema de arquivo e existe o sistema operacional. O sistema operacional ele usa diferentes tipos de sistema de arquivos. Tá entendendo? O sistema operacional ele usa diferentes tipos de sistema de arquivo, conforme cresce a capacidade do disco e aumenta o volume desses arquivos. Tá bom? O Linux é conhecido por ter uma gama de sistemas de arquivos suportados, inclusive são suportados em outros sistemas operacionais, desde os mais simples até os mais complexos, né? Que pode ser o futuro da próxima geração. Existe muita distribuição de Linux que é oferecida no mercado, que oferece vários sistemas de arquivos padrão, certo? Então, cabe você saber utilizar e procurar o melhor para ser utilizado, tá bom? Dependendo da escolha, né, e do uso do sistema, você pode encontrar lentidão, problemas que podem ser evitados, assim como diversos arquivos, né, que existe que se encaixa melhor no perfil do usuário. Então, cabe a você saber qual é o melhor. Então, eu estou dando uma pincelada rápida aqui nos textos, porque são bem extensos, certo? As aulas das unidades, elas geralmente são só 10 minutos. Eu estou com 17 minutos. Então, eu estou pedindo a vocês que leiam sobre o assunto. É um assunto extenso, tá? É a teoria da disciplina. Então, peço a vocês que leiam sobre gerenciamento de usuário também e grupos, que é bem simples. E os tipos de usuários no Linux, tá? São 3 tipos, comum, administrador e de sistema. Cada um tem seus conceitos aqui, suas características, né? Eu peço a vocês que pesquisem, leiam, porque essa disciplina, o começo dela, a unidade 1, é teoria, é saber para que serve, tá bom? Exatamente as características, a segurança, que tipo de segurança tem esse tipo de sistema, enfim, o conceito, tá bom? Boa aula para vocês aí, presencialmente. Qualquer coisa eu estou aqui, tá bom? O professor presencial de vocês pode entrar em contato comigo e a gente pode estar interagindo. Maiores dúvidas a gente vai prosseguir na unidade 2, tá bom? Obrigada. Fácil.